Olá, meus amigos. Ai, que saudade, viu? Me perdoa. Me perdoa por não ter postado nada nas 2 semanas que passaram e nem ter te avisado, que eu geralmente aviso quando eu vou ficar um tempo assim, vou fazer uma pausa sem postar vídeo, eu te aviso. E dessa vez eu não sei nem por que eu acabei não avisando, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eu decidi viajar, eu decidi ir ao Brasil para resolver algumas coisas que eu precisava em termos emocionais e, enfim, eu precisar, foi uma coisa decidida meio que de última hora, eu diria. Eu decidi acho que um mês antes e pronto, e aí em 4 semanas eu estava embarcando. E assim, eu não marquei nada pra gente se encontrar e se ver. Eu ainda vou fazer isso. Eu quero muito. A gente vai fazer um evento de anti-mormons, ó, de ex-mormons no Brasil, viu? Eu quero muito fazer isso e vou fazer. Esse dia vai chegar. Só que dessa vez não era, eu não tinha condições de fazer porque a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. E este ano, para mim, eu tive que lidar com alguns desafios nesse ano de 2024, desafios emocionais, mentais, psicológicos. Eu estava exausta, eu estava cansada. E eu cheguei à conclusão de que eu precisava fazer essa viagem ao Brasil e com objetivos assim bem específicos. Então, o que foi que eu fiz? Foram 2 semaninhas, viu? Eu não visitei amigos queridos que eu tenho lá. Eu foquei em passar um tempo exclusivamente com a minha irmã em Florianópolis. De lá a gente viajou para Santa Maria de ônibus, delícia. A minha cidade natal. Fazia mais de 30 anos que eu não ia a Santa Maria. E aí depois então eu voltei para Florianópolis e passei uma semana inteira na casa da minha filha, com ela, com meu filho e meu neto. E por que eu tô dizendo para você que foi uma viagem introspectiva? Porque você que conhece a minha história, você que me acompanha aqui, você sabe que eu venho de uma família de pais, né, de uma família desestruturada. A minha infância foi extremamente traumática por conta do alcoolismo e da violência do meu pai, que hoje em dia eu entendo que era uma doença. Mas a minha criança interior, aquela Vânia que passou por tudo aquilo naquela época, a criança não entende que é porque era uma doença. Trauma não se racionaliza. Então o que acontece? Nós moramos, né, com meu pai até eu ter 9 anos, quase 9 anos de idade. Não, eu tinha 9 anos, eu tinha acabado de fazer 9 anos e aí nós... 9 anos de idade. E aí nós mudamos, então, minha mãe e ele se divorciaram. E todos aqueles traumas que a gente sofreu, que eu sofri, eles foram enterrados dentro de mim, porque a minha mãe não queria falar sobre nada do que tinha acontecido. Então, todas nós tivemos que engolir tudo aquilo. Passou, pronto, agora vamos, né? Agora vamos seguir a vida em frente. E essa é uma atitude positiva, porém, também por falta como é que fala? De conhecimento da minha mãe. Talvez ela nunca tenha entendido que trauma a gente precisa resolver e precisa trabalhar. Mas eu entendo que na geração dela não era assim que funcionava. Simplesmente não fala sobre o assunto e tá tudo bem, né? Então, por conta dessa maneira de lidar com aquele passado, com aquela história que nunca vai deixar de existir porque ela foi real, eu enterrei dentro de mim todos aqueles traumas. Então, enterrei o medo que eu tinha do meu pai, a insegurança que eu sentia, o fato de eu ter sido uma criança negligenciada, enfim, todos aqueles traumas que muitos de vocês conhecem muito bem, porque passaram por situações semelhantes na infância. Isso não é uma coisa rara, infelizmente é muito comum.
Então eu enterrei tudo aquilo e aí eu não consegui mais visitar Santa Maria porque é como se aquela minha criança interior ela entrasse em pânico. Ela não estava pronta para rever tudo aquilo, revisitar tudo aquilo. Então eu só visitei Santa Maria uma vez. Depois que a gente foi embora para São Paulo, quando a mãe casou de novo, a gente foi embora para São Paulo, aí eu tinha 11 anos de idade. E aí eu só voltei a Santa Maria uma vez quando voltei da missão para visitar meu pai. Ele estava vivo ainda, então eu pude ver meu pai, minha avó. Acho que meu avô já tinha falecido. Ele já tinha falecido, mas a minha avó, enfim. E não me fez muito bem porque quando eu estava lá, eu me sentia, apesar de ter 22 anos de idade, eu me sentia como aquela criança. Então não foi bom e eu não voltei mais lá. E dessa vez eu senti que eu estava preparada e não só isso, eu precisava me reconectar com aquela criança porque eu estava começando a ter problemas emocionais que eu sabia que eram originados dos traumas de infância. Então eu fui a Santa Maria com a minha irmã, passei 3 dias lá. O meu pai faleceu em 1999. E eu pude então visitar o túmulo dele em Santa Maria. E foi uma experiência muito interessante, muito necessária. Eu não tinha a menor ideia de como eu ia me sentir, mas quando eu cheguei lá e eu vi o túmulo dele, né, vi a foto dele lá, eu despenquei chorando. Eu chorei muito, eu chorei de tristeza por todas as coisas ruins que aconteceram enquanto nós éramos crianças. Eu chorei de saudade, mas uma saudade uma saudade acompanhada de medo. Não sei nem se está fazendo sentido para você, porque não fez muito sentido na minha cabeça também. Mas foi passando um filme na minha cabeça, né? Enquanto eu estava ali, a gente ficou um tempo ali, eu, minha irmã e meu tio, irmão do meu pai. E eu fiquei falando, né? Eu só queria entender meu pai. Mas enfim, eu só queria dividir essa experiência contigo porque talvez você tenha sofrido traumas, ou talvez você tenha algum relacionamento mal resolvido. E a minha sugestão para você é que você, quando se sentir pronto ou pronta, quando sentir que é a hora, vai lá e tenta resolver, viu? Dependendo da gravidade dos traumas que você sofreu, você precisa trabalhar esses traumas. Eu não conseguia, até agora eu não conseguia, eu tentei na minha terapia trabalhar aqueles traumas, mas eu não conseguia, existe uma barreira. E agora eu sinto que essa barreira se desfez quando eu fui lá e visitei a rua onde eu morava. A casa não existe mais. Tá só o terreno e, né, fechado assim com um portão, lá no Senador Cassiano, em Santa Maria, bairro Menino Jesus. Visitei lá, pude ver, meu tio levou a gente, eu e minha irmã, por alguns lugares, né? Ele levou a gente até uma escola que eu estudei, Coronel Pilar. Eu pude ver lugares que eu andei durante a minha infância e foi uma experiência incrível. Pude visitar a minha tia, irmã do meu pai, meu tio querido, marido dela, meus primos que eu não via há muitos anos. Meu tio, que agora tá viúvo, também irmão do meu pai, e meu primo, filho dele. Pessoas que eu não via há mais de 30 anos. E foi assim
eu senti como se eu estivesse passando por uma desintoxicação emocional e psicológica. Foi uma experiência incrível. E passar aqueles dias com a minha irmã também foi uma delícia. Ela acabou até me convencendo a mudar o visual, né? Veja meu cabelo, né? Tá diferente, né? Mudei. Ai, foi muito bom a gente passar aqueles dias juntas. E aí eu fui passar então uma semana com meus filhos. E dessa vez eu fui com uma atitude diferente. Eu fui com uma atitude de observar. Só observar a vida deles, observar o estilo de vida deles, observar o tipo de adultos que eles se tornaram, sem ficar dando opinião, sem ficar corrigindo, sem ficar mandando em nada, sabe? Só mesmo observar, ser uma espectadora. E também foi uma delícia a gente poder se conectar, porque a minha filha tá com 27 anos e meu filho com 24. E o meu netinho vai fazer 8 anos de idade em outubro, mês que vem. Então foi maravilhoso, sabe? A gente riu junto, enfim, foi uma delícia. Essa reconexão que a gente teve, porque eu também já comentei com você aqui várias vezes, que a maneira como eu escolhi criar meus filhos na igreja mórmon foi uma maneira extremamente dura, autoritária, intransigente. Isso criou problemas nos nossos relacionamentos, que se estenderam por anos. Então agora, tendo passado esse tempo todo com eles, eu sinto que a gente conseguiu resolver o passado. Então também foi uma delícia ver que eles são batalhadores, que eles têm a sua própria identidade, estão vivendo a sua própria identidade do seu jeito. É uma delícia olhar e falar, é isso aí, e pedir desculpa de novo e de novo por eu não ter permitido essa liberdade antes, quando eu estava criando eles e achando que tinha que ser tudo do meu jeito, né? Então é isso, eu só queria te explicar, viu? Por que eu fiquei aí 2 semanas fora, tá tudo bem, tô feliz, tô bem. Hoje já voltei a trabalhar, primeiro dia de trabalho eu voltei terça-feira. E terça e quarta eu tô de folga do trabalho, hoje já voltei, hoje é como se fosse uma segunda-feira pra mim, é quinta, né? Então esse vídeo é extra, viu? Queria dividir contigo porque não sei você que me acompanha, mas eu sinto uma conexão com esse grupo lindo que a gente criou aqui. Eu sinto como se a gente fosse uma família, um abre o coração com o outro, um opina, o outro dá sugestão, o outro apoia nos comentários. Você manda a tua história pra mim, você confia em mim, você abre o teu coração. Ninguém tá fazendo pose, né? Eu não tô aqui fazendo pose, nem você quando fala comigo, quando você me manda a tua história, você é tão vulnerável e confia tanto. Então eu sinto uma coisa boa, sabe? Entre a gente aqui neste canal. Então eu queria te explicar, viu? E agora a gente volta ao ritmo normal e eu vou fazer um esforço, eu não vou te prometer, mas eu vou fazer um esforço para postar nessas, pelo menos próximas 2 ou 3 semanas, 2 histórias por semana para poder compensar pelas 2 semanas que eu não postei nada, porque as histórias estão acumulando, eu entendo isso, né? Quando você manda, você quer logo que ela seja contada. E eu procuro seguir a ordem cronológica, então eu vou ver se eu consigo fazer isso, tá? Pra gente não ficar aqui não passar muito tempo sem, assim, pra você não ter que esperar muito tempo pra ver a tua história ser contada, tá bom? Obrigada pela paciência, obrigada pela preocupação e carinho de tantos de vocês que me perguntaram, Vânia, o que houve? Tá tudo bem? Aí acabou, não sei como alguém acabou descobrindo, tu tá aqui no Brasil. O Paulo, querido, que tinha o podcast Mormon Uma Ova, eu acho que ele parou, ele falou, Vânia, você tá no Brasil? Eu falei, eu tô, mas vim com pressa dessa vez e tudo. Mas a gente vai se ver sim, tá? Esse dia vai chegar, eu te prometo, viu? A gente vai fazer o nosso encontro de ex-mormons e vai ser uma experiência maravilhosa. Assim eu espero, né?
Tá bom, meus queridos? É isso aí. Domingo eu posto o vídeo com uma história, tá bom? Obrigada por me escutar, meus queridos. Até domingo. Tchau, tchau.